Olá pessoal, nós estudamos na aula passada o assunto polinômios. Nós verificamos como se calcula o valor numérico de um polinômio e vimos o conceito de polinômio. Então na aula de hoje nós vamos verificar esse assunto, operações com polinômios. Para poder entender o cálculo da operação com polinômios, vamos verificar primeiro aqui a ideia do que é termos semelhantes. Então o que vem a ser os termos do polinômio? São cada elemento, né? Cada termo vai ser um elemento que tem aqui que compõe um polinômio. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui a expressão 2x ao quadrado. Né? Aqui, no caso, essa expressão aqui não é um polinômio, porque nós temos aqui variáveis diferentes. Né? Então, aqui o que nós temos é uma expressão algébrica, que é importante entender o seguinte. Toda expressão algébrica, no caso um polinômio é uma expressão algébrica, ela vai ter aqui a parte numérica, certo? E a parte que é chamada algébrica. E também nós denominamos essa parte que é o número de parte literal. No caso aqui, nesse termo, que é 2x ao quadrado, a parte literal é o número 2. E a parte algébrica vai ser o número, a letra x ao quadrado. Tá? Então, em relação aqui ao segundo termo, a parte literal é o 3, certo? E a parte algébrica é o y. Então, o número é chamado parte literal e a letra é chamada parte algébrica. Aqui no segundo exemplo, vamos chamar aqui de exemplo B, nós temos aqui 5ab menos 2a elevado ao cubo. Sempre lembrando, gente, que aqui essas letras elas podem ser consideradas como números desconhecidos. Então, bem aqui, A e B estão multiplicando, embora não apareça o sinal de vezes. Então, nesse exemplo aqui, no primeiro termo, a parte literal vai ser 5, que é o número, e a parte algébrica vai ser AB. E no segundo exemplo aqui, ó, a parte literal vai ser menos 2, você não pode ignorar o sinal, e a parte algébrica vai ser A elevado ao cubo. Essa simples explicação vai ser muito importante para o cálculo nas operações com polinômios. Então vamos estudar agora o assunto termos semelhantes. Que vem a ser aí termos semelhantes? São aqueles termos que possuem a mesma parte algébrica, que são iguais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esses dois termos, né, essas duas expressões, eu tenho 3x ao cubo e 5x ao cubo. Perceba que a parte literal é diferente. Só que para que o termo seja semelhante, não importa o valor da parte literal, e sim que a parte algébrica, o x ao cubo no caso, seja igual. Se eles têm a mesma parte algébrica, eles são semelhantes, tá? Certo? Então eu vou escrever aqui ao lado. São semelhantes. Porque possuem a mesma parte algébrica. Vamos verificar o exemplo B aqui. Eu tenho 2x elevado ao quadrado e 4x. Perceba que a parte literal aqui no primeiro termo é 2 e no segundo termo é 4. E a parte algébrica é x ao quadrado e no outro é apenas x. Então, dessa forma, como a parte algébrica não é igual, não é a mesma, esses termos aqui não são semelhantes. Exemplo C. Eu tenho aqui o termo que é x elevado à quinta e 3x elevado à quinta. Então, perceba aqui, quando não aparece o valor, é porque o número, a parte literal é 1. Então, nós temos parte literal aqui 1 no primeiro termo e 3 no segundo termo. E os termos são semelhantes, porque aqui a expressão algébrica, né? A parte algébrica é x à quinta, e aqui no segundo termo também é x à quinta. Então, esses termos aqui são semelhantes, porque a parte algébrica é a mesma. Exemplo D. Então, perceba aqui, né? Eu tenho 3ab e o outro termo, 3ab ao quadrado. Então, embora a parte literal seja a mesma, isso aí não significa nada em relação a comparar se os termos são semelhantes, né? Então, geralmente acaba acontecendo em concursos, né? Em exames, eles fazendo quererem confundir o candidato, né? Então, como aqui a parte literal é a mesma,
acaba acontecendo de alguns candidatos acharem que os termos são semelhantes por causa do número, né? E o número não importa nessa questão, né? O que importa é se a parte algébrica é ou não a mesma. Então perceba aqui que no primeiro caso, o primeiro termo é AB, a parte algébrica, e no segundo caso é AB ao quadrado. Então dessa forma os termos não são semelhantes. E no item E, eu tenho aqui 5xy ao quadrado e 5x ao quadrado y. Perceba que, embora tenha várias letras, né, não está sendo pedido para você calcular nada. Então, não há necessidade de você ficar com medo, né, dessas expressões, porque está diferente do que você está acostumado. Nesse momento, é só uma análise comparando os termos se eles são semelhantes ou não. É simples assim, tá? Então perceba, a parte literal é igual, é 5. Mas isso não importa para comparar se os termos são semelhantes. O que importa é analisar a parte algébrica. Então aqui a primeira parte algébrica desse termo é xy ao quadrado. E no segundo caso é bem parecido, mas não é a mesma coisa. É x ao quadrado y. Então perceba que a potência 2 vai estar, em cada termo está numa letra diferente, né? Então, no primeiro caso, o y que está ao quadrado. E no segundo caso, é o x que está ao quadrado. Então, dessa forma, os termos aqui no item D não são semelhantes. E agora, o objetivo de explicar esses detalhes é para poder calcular as operações com polinômios. Então aqui um primeiro exemplo é a operação aqui de adição. Então vamos pegar aqui um exemplo simples. Eu só posso fazer o cálculo aqui da operação com polinômio usando termos que são semelhantes. Então, por exemplo, aqui, 2x ao quadrado. Existe aí algum termo que seja semelhante ao 2x ao quadrado? Então vamos verificar aqui, né? O x não tem a potência 2. Esse aqui não é semelhante, mas eu tenho bem aqui, ó, 3x ao quadrado. Então, como eles têm aqui a mesma parte algébrica, eles são semelhantes. Então eu posso fazer a operação aqui 2x ao quadrado mais 3x ao quadrado. Eu só posso efetuar as operações com polinômios envolvendo as operações de adição e subtração envolvendo termos semelhantes. Eu vou repetir aqui o 5x. O 5x possui algum termo semelhante nessa expressão aqui em cima? Perceba-se que não, né? Só tem aqui o 5x, não tem outro termo aí que tenha o x isolado. E o 2? Menos 2 no caso. Então, perceba também que o 2 não tem um termo semelhante a ele aí. Então, eu posso efetuar aqui, como aqui os termos 2x ao quadrado e 3x ao quadrado são semelhantes, eu posso fazer o cálculo 5x ao quadrado. E os outros termos que não tem nenhum semelhante a eles, somente repito. Então, o cálculo da adição de polinômios vai ser basicamente essa ideia. Eu vou somar ou subtrair termos que são semelhantes. Aqueles que não forem semelhantes, eu não posso fazer o cálculo. Então, é comum a gente se deparar com situações onde o estudante ele faz a seguinte situação. Ele vê aqui o número 5x mais 2y. E ele faz o seguinte raciocínio, 5 mais 2, 7. Então fica xy. E esse cálculo ele é equivocado. Não pode, esses termos aqui, 5x e 2y não são termos semelhantes. Então não é possível fazer o cálculo. Então 5x mais 2y é 5x mais 2y. Não tem como você prosseguir o cálculo da adição a partir daqui, certo? Então, espero que você tenha entendido esse detalhe aí. Eu só posso fazer soma de polinômios e subtração de polinômios com termos semelhantes. Então, agora vamos ao estudo da adição e subtração com polinômios. Então, as operações de adição e subtração funcionam basicamente segundo o mesmo princípio. Só é possível efetuar a operação com termos semelhantes. Então, vamos verificar aqui um exemplo. Dados os polinômios, ele usou aqui essa expressão aqui, p de x, né,
que é para simbolizar um polinômio, então você não precisa se preocupar com essa expressão aqui, e sim com a expressão algébrica. Então, o primeiro polinômio é 3x² menos 2x² mais 5x mais 1. E o outro polinômio, que ele chamou de Q, vai ser x² menos 5x mais 3. E calcule aqui, ó. Vamos calcular primeiramente o P mais o Q. Vamos somá-los, né? Então, um método que eu tenho aqui, vamos verificar, né? Eu vou agrupar aqui os termos como os semelhantes, ó. 3x². Tem algum termo que seja semelhante a 3x²? Eu vou escrever bem aqui, 3x². Então, se você procurar aqui, ó, não há outro termo que seja semelhante ao x². Então, 3x² fica isolado aqui. Vamos procurar agora aqui que tenha x². Eu tenho o primeiro termo aqui que é menos 2x². E vamos procurar aqui o próximo que seja semelhante a ele aqui no outro polinômio. Eu tenho x². Como não aparece o sinal é porque o valor é positivo do termo. Agora com o x, ó, 5x. Quem é o termo semelhante a ele? Eu tenho aqui no outro polinômio, que é o Q, o menos 5x. Então, no polinômio P eu tenho 1, e outro termo aqui que seja semelhante a ele é o 3. E a partir daí, eu vou fazer o cálculo com os termos que são semelhantes. 3x³ não tem nenhum termo para operar com ele. Então, fica aqui 3x³. Eu tenho aqui menos 2x² com x². Lembrando a você que o número que aparece aqui na frente é o 1, quando não aparece o valor. Então, a parte literal aqui nesse termo é 1. Então, eu tenho menos 2x² mais 1x². Então, o resultado vai ser menos 1x². Perceba que a parte algébrica ela se repete, você não vai fazer nenhum cálculo envolvendo a parte algébrica. Então, aqui, x² permanece x². x², você fez a operação, mas permaneceu x². E aqui, 5x menos 5x. Perceba que é o mesmo termo que está subtraindo. Então, vai dar zero. Então, 5x menos 5x, um número menos ele mesmo vai dar zero, né? E 1 mais 3 vai dar 4. Então, a soma dos polinômios P mais Q resultou aqui nessa expressão. Certo? E agora a subtração. Vamos diminuir aqui um polinômio do outro. Esse sinal de menos aqui, basicamente a lógica vai fazer trocar o sinal do polinômio Q. Então, a ideia é trocar o sinal do polinômio Q, todos os termos. Então, eu tenho aqui x². Esse sinal de menos bem aqui vai fazer trocar o sinal dele. Então, vai ficar menos x². E vai ficar bem aqui mais 5x e aqui vai ficar mais 3. Então, vamos aqui repetir o primeiro polinômio, o polinômio P, que vai ficar aqui a expressão 3x². Primeiramente, estou repetindo o polinômio P, que está seguindo a ordem que foi apresentada na questão. Menos 2x² mais 5x mais 1. E, como eu expliquei, ó, esse sinal de menos vai fazer trocar o sinal do outro polinômio. Então, menos x² mais 5x menos 3. Então, esse sinal de menos faz trocar o sinal de todos os termos do polinômio Q. E agora, nós vamos fazer o cálculo com a ideia dos termos semelhantes. Então, já vimos que 3x³ não tem nenhum termo semelhante, eu repito. 3x³ menos 2x². Qual é o termo que é semelhante a ele aqui? Ó? É o menos x². Mais 5x, que é esse termo aqui que eu estou repetindo. E o termo que é semelhante a ele agora ficou 5x positivo também. Eu tenho o número 1 e o menos 3. E agora, ó, perceba que eu vou agrupando de par em par os termos semelhantes. Se não houver nenhum semelhante a um termo, não tem problema, você apenas o repete. Então, 3x² foi repetido. E agora eu tenho menos 2x² e menos x². Como é mesmo sinal, eu vou juntar, vai virar 3, e repete o termo. Perceba novamente, eu insisto em falar.
Você não vai somar as potências, 2 com 2, por exemplo. Não, a parte algébrica é somente repetida. E agora aqui eu tenho 5x com 5x, fica 10x. E 1 menos 3 vai dar menos 2, né? Quando eu tenho aqui a operação com sinais contrários, eu diminuo e prevalece o sinal do maior número. Então aqui é menos 3, o 3 é maior do que 1, fica sinal negativo. Então a operação, o primeiro polinômio menos o segundo polinômio, resultou aqui nessa expressão. Então eu sugiro a você que você volte o vídeo, caso você não tenha ficado claro para você, e tente assimilar. Então vamos verificar aqui alguns exemplos com operações envolvendo polinômios. Então nós temos aqui o primeiro polinômio, 2x² menos 9x mais 2, mais o segundo polinômio, 3x² mais 7x menos 1. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiramente organizar aqui os dois polinômios colocando lado a lado os termos semelhantes. Então eu vou repetir aqui o primeiro termo, 2x². Qual é o termo do segundo polinômio que é semelhante a ele? É o 3x². Perceba que bem aqui, ó, o sinal de operação é a adição. Como eu vou somar o primeiro polinômio com o segundo polinômio, eu não necessito trocar o sinal de nenhum deles. Se fosse aqui um sinal de menos, aí eu deveria trocar o sinal de cada um deles, certo? Então, olha só, prosseguindo. O segundo termo aqui é menos 9x. E no outro polinômio, eu tenho aqui o 7x. Eu estou agrupando os termos semelhantes. O terceiro termo é 2 e 1. Então, ó, juntei 2 e menos 1 no caso. E agora eu vou fazer a operação com os termos semelhantes. 2x² mais 3x². 5x². Menos 9x mais 7x. Menos 2x. 2 menos 1, 1. Então a operação de adição entre esses dois polinômios resultou aqui nesse novo polinômio, né, que a gente também chama de expressão algébrica. Vamos verificar aqui o item B. Perceba que no item B eu já tenho um polinômio menos o outro. Então, primeiramente, eu vou trocar o sinal dos termos do segundo polinômio para depois fazer a operação. Então, eu vou repetir aqui primeiramente todo o primeiro polinômio, 5x² mais 5x menos 8. E esse sinal de menos vai fazer trocar o sinal de todos os outros termos. Então, aqui é menos 2x², vai ficar mais 2x². Aqui é mais 3x, vai ficar menos 3x. Aqui é menos 2, vai ficar mais 2. Insisto em explicar por que eu estou trocando o sinal de cada um deles. É porque a operação bem aqui, ó, é de menos. Então, esse sinal de menos bem aqui faz trocar o sinal de todos os termos que estão dentro do parênteses. Tá certo? Você não vai trocar o sinal todas as vezes. Quando tiver o sinal de positivo, de adição, você vai somar como foi explicado. Mas, quando for a subtração, antes de fazer o cálculo, você deve trocar o sinal dos termos que estão no parênteses. Tá? Então, grave isso aí para você não errar. Agora que eu já fiz aqui a minha adaptação, trocando os sinais, eu posso fazer o cálculo com termos semelhantes. Eu vou agrupar aqui, então, 5x² e o termo semelhante a ele aqui é o 2x². Próximo número, próximo termo, né? 5x. Eu vou repetir aqui o 5x com o sinal que está na frente dele. E o termo semelhante a ele é menos 3x. Próximo valor é 8. Menos 8, no caso. E o termo semelhante a ele é 2. E agora vamos ao resultado. 5x² mais 2x², eu vou colocar aqui ao lado o resultado, vai resultar em 7x². 5x menos 3x vai ser 2x. E menos 8 mais 2 é menos 6. Então, aqui,
esse polinômio menos esse outro polinômio resulta aqui nesse novo polinômio, né? Nessa expressão algébrica. Item C, vamos verificar aqui mais um. E vamos à nossa atividade, certo? Eu tenho aqui 3x menos 6y mais 4, mais o outro polinômio, 4x mais 2y menos 2. Então, vamos lá. Ó. Como a operação aqui já é de adição, eu não necessito trocar o sinal de nenhum. Eu vou apenas agrupar em termos semelhantes. Então, aqui 3x mais 4x são semelhantes. Menos 6y mais 2y são semelhantes. Mais 4 menos 2. Então, 3x mais 4x dá 7x. Menos 6y mais 2y é menos 4y. E 4 menos 2 é 2. É mais 2 positivo. Então, olha, faça aqui como treinamento essas outras dois cálculos aqui, ó. Perceba que bem aqui já é um polinômio menos o outro. Então, você vai ter que seguir o exemplo que eu dei no item B. Então, faça o cálculo, primeiro troque o sinal, depois procure termos semelhantes. Item E, mesma lógica, né? Você vai fazer o cálculo e procurar termos semelhantes. Segunda questão, né? Segundo exercício aqui, considerando os polinômios. Aí foi apresentado o polinômio que ele chamou de A. O polinômio A tem essa expressão aqui, ó, 6x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 8x mais 15. Segundo o polinômio B, 2x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 9x mais 10. E o polinômio C, x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 9x mais 20. Então, o primeiro cálculo aqui é A mais B, ou seja, é o primeiro polinômio A e mais o polinômio B. Vamos aqui ao cálculo. Polinômio A. Aqui tem um segundo modo de você resolver também, que uma estudante chegou a me apresentar, né, que eu achei bem interessante. Então é o seguinte, você vai escolher como você acha melhor de fazer o cálculo. Então aqui é para fazer o cálculo A mais B. Então o polinômio A, você vai repetir todos os termos do polinômio A. 6x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 8x mais 15. No item B, no polinômio B, eu tenho aqui 2x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 9x mais 10. E agora, então, vou somar os termos semelhantes. Então, ó, 6x ao cubo com 2x ao cubo, 8x ao cubo. 5x ao quadrado menos 6x ao quadrado. Então, vai ficar aqui menos 1x ao quadrado. Menos 8x menos 9x é menos 17x. E 15 mais 10 é 25. Então, está aqui a adição dos polinômios A mais B. Eu vou aqui posicionar os termos semelhantes, um embaixo do outro, e fazer o meu cálculo como se fosse uma operação aritmética. Então, agora aqui eu tenho A menos B. Então, eu vou repetir todos os elementos do polinômio A, que é 6x ao cubo, mais 5x ao quadrado, menos 8x, mais 15. Menos, então olha só, esse sinal de menos faz trocar todos os termos do polinômio aqui apresentado, que nesse caso aqui é o polinômio B. Então, bem aqui eu tenho 2x ao cubo, então vai ficar menos 2x ao cubo. Eu tenho menos 6x ao quadrado. Então, aquele sinal de menos faz trocar aqui. Mais 6x ao quadrado. Deixa eu fazer uma separação bem aqui. Olha, terceiro termo é menos 9x. Então, vou ter que escrever aqui mais 9x
E para finalizar nesse caso, menos 10. E agora, já que eu fiz aqui todos os elementos, né, eu vou agrupar os termos semelhantes. Então, o termo semelhante a 6x ao cubo vai ser o menos 2x ao cubo. O termo aqui 5x ao quadrado. O termo semelhante a ele vai ser o 6x ao quadrado. Menos 8x. De onde eu tirei esse menos 8x? Né? Foi esse termo bem aqui. Qual é o termo semelhante a ele no outro polinômio? 9x. Eu tenho aqui 15 e o termo semelhante a ele vai ser menos 10. E agora eu faço a operação. Então, 6x ao cubo menos 2x ao cubo vai ser 4x ao cubo. Eu fiz aqui essa operação, né? Esses dois aqui termos semelhantes, 5x ao quadrado mais 6x ao quadrado, vai resultar em 11x ao quadrado. Menos 8 mais 9x. Então, vai ficar mais 1x. Como é 1, não precisa aparecer o número. 15 menos 10 é 5. Então, a operação aqui, polinômio A menos o polinômio B, resultou nesse novo polinômio. Então, fica como exemplo bem aqui, eu vou polinômio B primeiro, menos, você lembra que você vai trocar os termos, né? Trocar o sinal dos termos do polinômio C. E vai fazer o cálculo, então. Coloque todos os termos do polinômio B, menos todos os termos do polinômio C, né? Lembra que você vai trocar o sinal e fazer o cálculo. Gente, para não ficar muito extenso, vamos parar por aqui. E a tarefa da semana é essa aqui. Calcular, né? Você vai fazer o cálculo com operações com polinômios. Reveja esse vídeo, né? Você, por acaso, ficou com dificuldade de entender porque envolve letras, né? Então, normalmente, o estudante que ele não é muito acostumado com matemática, ele sente muita dificuldade em estudar quando envolve letra, né? E existe até um poeta brasileiro que ele diz, né? Eu sabia matemática, até que inseriram letras. Então, aqui, né? Reveja esse vídeo, verifique como é que faz o cálculo aqui, lembre da ideia de termos semelhantes, que é muito importante. Dê o print aqui nessa parte para você gravar aí no seu caderno, copie, né? E bom final de semana. Aqui é a tarefa 1, né? Então, questão 1, calcule. Está aqui os 4 polinômios para você calcular. E aqui a questão 2 é essa, né? Dados os polinômios A, está aqui o polinômio A, B, que vai ser menos x ao cubo, mais 4x ao quadrado, menos 2x menos 6. E o polinômio C, 6x ao quadrado mais 24x mais 24. Aí calcule, né? Primeiramente, polinômio A mais polinômio B. Segundo caso, polinômio C menos o polinômio A. Terceiro caso, polinômio B mais polinômio C. E o último caso, polinômio A menos o polinômio C. Então, lembre que toda vez esse sinal de menos aqui faz trocar o sinal sempre do segundo polinômio, no caso. Nesse caso aqui é o polinômio C. E aí daí você vai operar com termos semelhantes. Então, vou tentar aqui colocar numa tela só as duas questões para você poder dar o print e depois copiar no seu caderno. E bom final de semana, gente!